Essa presidência deseja aí, após o recesso, né, que continuamos aí fazendo um trabalho com nossas divergências, mas com certeza, com sempre todos os vereadores de um respeito ao outro, é o que tem ocorrido aqui nessa casa, é o nosso desejo, e fazendo os anseios da população, que é o trabalho em prol da construção da cidade de Cubatão. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência pedida e recebida. Comunico ainda que se encontra à disposição dos senhores vereadores da divisão legislativa as atas da 21ª e 22ª sessão ordinária realizadas respectivamente nos dias 21 e 28 de junho, e 3ª e 4ª e 5ª sessões extraordinárias realizadas nos dias 5 e 7 de julho, bem como os balancetes do Poder Executivo relativo ao mês de maio e do Legislativo relativo ao mês de junho do corrente ano. Submeto a levar a apreciação do plenário da Casa a ata da 20ª sessão ordinária realizada no dia 14 de junho do corrente ano. Os vereadores que forem pela sua aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Essa depois formação. Formação de comissão, então, ou de prorrogação. Senhor presidente e nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução 2675/2011, com a finalidade de tratar junto ao diretor-presidente da EMAI sobre a real possibilidade de ser repassado ao município o controle da antiga Vila Light, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, requeiro observado as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário a prorrogação por mais 45 dias da presente Comissão Especial de Vereadores, que terá a mesma composição. Devidamente assinado, o vereador Donizete Tavares do Nascimento. Em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente e nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeado pela Resolução 2676/2011, para tratar junto às autoridades competentes sobre o retorno da Poliusp para Cubatão, sem que os objetivos da mesma tenham sido plenamente alcançados, é que requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a prorrogação por mais 45 dias da presente serve. Devidamente assinado, o vereador Geraldo Guedes. Em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito, senhor primeiro secretário, que prossiga a leitura que versa sobre prorrogação. Já foi lido. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Aguinaldo Alves de Araújo, estudos visando que associações que trabalham com o projeto de ecoterapia tenham uma concessão da área destinada a este fim, localizada no Parque Cotia Pará. Caminhos. Do vereador Donizete Tavares do Nascimento, solicitando reparos em toda a extensão das calçadas existentes na rua Fernando Costa, altura do número 281, esquina com a avenida Henry Border, do número 593 ao número 619. Em caminhos. Solicitando reparos em toda a extensão das calçadas existentes na avenida Joaquim Miguel Couto, esquina com a rua Assembleia de Deus. Em caminhos. Estudos visando a construção de um playground no bairro Costa Muniz. Em caminhos. Estudos visando a construção de um playground na Praça Francisco Eleutério Pinheiro, no Jardim 31 de Março. Em caminhos. Gestão junto à CPFL, visando a troca dos postos de madeira localizado no bairro Costa Muniz. Em caminhos. Gestão junto aos setores competentes, solicitando o retorno dos banheiros químicos nas feiras livres. Em caminhos. Do vereador José Roberto Azolini Soares, solicitando a desatização da avenida principal, rua e caminhos existentes na Vila Esperança. Em caminhos. Gestões junto às empresas responsáveis pelo serviço de manutenção das vias públicas, bem como o oficial secretário de obras e o superintendente da CUSAM, visando a correção das irregularidades técnicas das obras em andamento nas ruas do município. Em caminhos. Gestões junto à Sabesp, visando serem corrigidas e agilizadas as obras que estão sendo executadas no Jardim Casqueiro. Em caminhos. Solicitando a desratização do terreno baldio existente na Avenida Henry Border, número 298, Vila Santa Rosa. Em caminhos. Do vereador Paulo Tito Fader, solicitando a aplicação da Lei número 2.870, de 1/10/2013, aos proprietários de terrenos baldios existentes na zona urbana da cidade, que encontram-se abandonados. Em caminhos. Do vereador Severino de Oliveira Melo, solicitando reparos em toda a extensão das calçadas existentes na rua São Francisco de Assis, próximo ao número 3, na Vila São José.
Encaminhe-se. Instalação de tela de proteção próxima à linha férrea na rua Bernardino Pio Gomes do Jardim São Francisco. Encaminhe-se. Gestão junto à CMT, visando melhoria nas placas de sinalização localizada na rua Ceará, na Vila Paulista. Encaminhe-se. Gestão junto à CPFL, visando melhorias na iluminação pública na avenida principal até o ponto final de ônibus localizado na Vila Esperança. Encaminhe-se. Passamos ao expediente, senhores vereadores. Na última sessão ordinária estava em votação o requerimento 114/2011, de autoria do vereador Adeildo Eleodoro dos Santos, ao Executivo, solicitando gestões junto à Superintendência do INSS, com o objetivo daquele órgão realizar perícias médicas em Cubatão. Já usaram da palavra os vereadores Francisco Leite da Silva e Maria Aparecida Perus de Souza. Concedo a palavra ao vereador Geraldo Cardoso Guedes, que dispõe de 2 minutos para a conclusão da sua declaração de voto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Geraldo. Questão de ordem era só para que eu pudesse fazer a releitura do requerimento, pois, passado tanto tempo, já talvez não lembramos de todo o seu conteúdo. Eu solicito, então, a Vossa Excelência que faça a releitura do requerimento. Essa presidência agradece a presença do ex-vereador, diretor secretário dessa casa, nosso amigo vereador Deodoro, e também o ex-vereador dessa casa, o pastor Manuel Jesus. O sistema de seguridade social em nosso país contempla uma série de benefícios aos contribuintes, entre eles o benefício da incapacidade, conhecido como auxílio-doença previdenciário ou acidentário. Para ter direito ao benefício, o segurado deve estar em dia com as contribuições e comprovar sua incapacidade para o trabalho, o que ocorre através da realização de perícia médica. Cumpre salientar que os segurados de nossa cidade estão com dificuldades para agendar as perícias em Cubatão, sendo transferido para outra cidade da região, como Santos e Guarujá. Ocorre que tal mudança acaba acarretando prejuízo ao segurado, eis que o mesmo acaba tendo que arcar com despesas do transporte. Por todo o exposto, requeiro, observadas as formalidades regimentais e após ouvido do auto plenário, para que seja oficiada a prefeita municipal Márcia Rosa de Mendonça Silva, com o objetivo que a mesma faça gestões junto à superintendência do INS na região, com o objetivo de destacar esforço profissional dos peritos médicos para que as perícias sejam todas realizadas em Cubatão. Requeiro ainda que, do deliberado, seja dado ciência a toda a sociedade de melhoramento, todos os jornais da região e rádios comunitários. Devidamente assinado, Adeildo Eleodoro. Concedo a palavra ao vereador Geraldo Guedes, que ainda dispõe de 2 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, pedi a releitura do requerimento para relembrar que a dona Ivete Bittencourt, que é a coordenadora regional do INSS na Baixada Santista, que ela já esteve nesta casa. E parece que a vinda dela piorou a situação da nossa população. Naquela ocasião, quando a chamei para que ela nos prestasse esclarecimento, naquela ocasião o pastor Manuel até era vereador, porque uma pessoa que não tinha o olho direito, o médico olhou para ele e disse que ele não tinha nada. Realmente ele não tinha, faltava um olho. E para que fosse concedido, teve ainda que tirar o olho, colocar em cima de uma mesa, no jornal acontece, sair no jornal para o médico entender que ele não tinha mais capacidade para trabalhar. Até porque faltava uma visão e a outra ele não enxergava muito pouco. Então eu não vejo nem, eu acho que esse requerimento deveria ter sido encaminhado diretamente para a dona Ivete, ou quem sabe, eu acho que é Garibaldi Alves, né, que é o ministro da Previdência Social, para que ele tomasse previdência. Que tem pessoas nessa cidade, quando se escreve a palavra previdência, eles se confundem com providência. As providências é uma pinga que tem por aí, uma pinga muito famosa, e se beber muito embebeda. Então eu acho que a dona Ivete Bittencourt, ela anda bêbada no INSS, porque até hoje não tomou providência nenhuma, e ainda quando vai, a pessoa, se não leva alguns exames caríssimos que se pedem, e a rede pública não atende esses exames, o perito nem olha. Então tem pessoas que continuam recorrendo à justiça ainda, à procura de advogado, para fazer valer o direito que já é direito dele. Então eu até acho que deveria a dona Ivete retornar a esta casa para nos explicar. Meu voto é favorável. Continua em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Alemão.
Senhor presidente, nobres pares, inicialmente quero saudar todos os vereadores pelo retorno da primeira sessão do segundo semestre desse ano, né, e que tenham sucesso à frente dos seus mandatos, representando a nossa população aqui nessa casa. Mas quero dizer também que vou votar favorável a esse requerimento do vereador Adeildo, pela importância que ele tem, tendo em vista que estamos cansados de recebermos em nossos gabinetes, né, pessoas reclamando desse fato apontado aqui muito bem, com clareza, pelo vereador Adeildo. Realmente temos que lutar, essa casa tem que se unir para que realmente as perícias sejam realizadas na nossa cidade. É estranho, né, que com toda a dificuldade que temos ainda, diante do INSS, ainda fazem com que nossos trabalhadores, muitas vezes sem condição nenhuma de saúde, tenham que deslocar para cidades vizinhas para poderem fazer as suas perícias. Então, meu voto é favorável, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra o vereador Dedinho. Não? Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Adeildo, que não está presente. O próximo orador inscrito é o vereador Aguinaldo Alves de Araújo, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Solicito o vereador Paulo Tito que assuma a segunda secretaria. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, aproveitando já na oportunidade também para desejar muito sucesso desse segundo semestre nesta Casa de Leis, como costumo dizer. Meus requerimentos. Muitos idosos são vítimas de diversas formas de violência por parte de familiares ou da própria sociedade. A violência, cuja prática às vezes não é nem percebida, tem efeito avastador para o idoso, afetando psicologicamente ou moralmente. A vítima, frequentemente do sexo feminino, com mais de 75 anos e vive com familiares. O perfil é habitualmente de uma pessoa passiva, complacente, impotente, dependente e vulnerável. Essas características, unidas à falta de opções, fazem com que a vítima tenha dificuldades de escapar de uma situação abusiva. Diante desse quadro, entendemos necessário a criação de um serviço de apoio aos idosos, que seja o veículo para encaminhamento de suas denúncias e, por outro lado, possa prestar as orientações e assistências que se fizerem necessária em cada caso. Não se pode admitir que o cidadão, na velhice, após toda a existência de participação, colaboração com o bom andamento da família e da sociedade, venha a ser repelido e oprimido pelos que lhe são mais próximos e pela indiferença do poder público. Em vista disso, estamos propondo a criação do programa Disque Idoso, a ser regulamentado pelo Poder Executivo, de modo a se obter a maior celeridade possível na sua implantação, que irá imprimir qualidade no atendimento ao idoso em nossa cidade. Em discussão, o requerimento. Em votação. Os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, na cidade de Cubatão observamos que a população precisa de uma conscientização no intuito de destinar o lixo gerado decorrente de obras, compras de novos móveis, utensílios domésticos ou até mesmo os recicláveis, pois atualmente esse lixo vem sendo jogado em vias, logradouros e